Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida neste momento. Neste vídeo quero estar respondendo a mais uma pergunta que é feita, mais um questionamento: como a humanidade será salva? Como o homem será salvo? Esse é um dos grandes questionamentos que muitas pessoas fazem ao longo de sua vida. Aqueles que creem que existe um Criador de todas as coisas. Então, neste vídeo eu quero estar respondendo como será ou como é possível que a humanidade seja salva. É uma pergunta que pode ser respondida de muitas maneiras, mas eu quero começar tendo base na palavra do Senhor e lendo Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, para que nós expliquemos e para que nós deixemos claro o que é a salvação da humanidade, como que se dá a salvação do homem, é necessário que se entenda e que você saiba de que nós estamos sendo salvos. É necessário que você saiba o que aconteceu para que hoje seja oferecida uma salvação. Se nós olharmos para toda a criação, para todas as coisas que existem, pela complexidade da existência de cada coisa, seja ela no âmbito macro ou mínimo, seja as coisas grandiosas, seja as grandes obras da natureza e também as obras mínimas, quase que imperceptível aos olhos dos homens, todas estas coisas trabalham ordenadamente, trabalham ajustadamente. Para nós, isso pressupõe que tem um Criador, um Deus por detrás de todas estas coisas, que faz tudo funcionar perfeitamente, certo? Aquilo que é conhecido como um design inteligente, como um Criador. Tendo isso em mente, Deus criou todas as coisas perfeitas e boas, porque essa é a natureza do próprio Deus. Ele é bom, é perfeito, é justo e é santo. Então ele cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e esse homem cai em ruínas, esse homem cai em pecados, esse homem entra em desobediência contra esse Deus, esse homem decide desobedecer o seu Criador. Porque quando o Senhor o cria, quando Deus cria Adão, Deus cria um ser moralmente perfeito. Aquilo que nós conhecemos também como Adão sendo um ser moralmente livre, que nós costumeiramente chamamos de livre-arbítrio. Adão era capaz de exercer uma ação ou uma função diferente da sua natureza. É isso que se constitui livre-arbítrio. Deus, tendo criado Adão santo, bom, justo, sem pecado, Adão foi tentado e nessa tentação ele desobedeceu o seu Criador. E desse momento em diante, o homem entra em ruína, entra em desobediência a Deus e é separado do seu Criador. É aqui, nesse momento da queda, que Deus providencia a salvação do homem. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, ele faz uma síntese da salvação, vendo por esse lado, como já lhe falei, tem muitas maneiras de explicar o processo da salvação. Mas, tendo base em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sois salvos. Ora, a graça é um favor imerecido de Deus para o homem. É aquilo que se ganha quando se não há mérito em ganhar, certo? O homem desobedece, o homem cai, e Deus providencia o resgate mesmo sem esse merecer o resgate. Então Paulo começa a síntese da salvação em Efésios 2:8 dizendo: porque pela graça sois salvo mediante a fé. Alcança-se a salvação, que é uma graça, um presente de Deus, por meio da fé. Você crê e crendo você alcança a salvação. E ele termina a síntese assim: porque pela graça sois salvo mediante a fé. O prêmio é a salvação e o meio que se conquista a salvação é a fé. E ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus. A salvação para a humanidade é um presente de Deus para o homem rebelde. A salvação do homem é o resgate de Deus para o homem que se corrompeu, que caiu, que entrou em ruína. Então, tendo base em Efésios 2:8, Paulo vai dizer que a salvação ela vem por meio da fé. Ela é um presente dado pelo Criador a este ser que decidiu desobedecer. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.